Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo da calculadora financeira, estudando dessa vez as séries uniformes de pagamento. Quando a gente estudou matemática financeira, nós vimos apenas a série postecipada de pagamento. O que é essa série postecipada de pagamento? É aquela série em que você tem um fluxo de caixa e sempre você paga, né? Você começa a pagar a partir da prestação 1. Então, você tem aqui o zero, né? O zero. E você sempre subtrai a entrada, né? Caso você tenha uma entrada, você subtrai, né? Daquele saldo devedor. Então, assim, a entrada não é considerada no cálculo. Esse é o modelo postecipado, em que a entrada não é considerada no cálculo, né? E você começa a pagar depois você começa a pagar a partir do primeiro período, né? Se vocês tiverem dúvida, é só rever, né, lá os estudos de matemática financeira. E existe também o modelo antecipado. Aí esse modelo não foi explicado para vocês e acredito que nem precisa ser, porque esse é um modelo que ele praticamente não existe ele não é praticado na realidade, que é o modelo antecipado, que ele é como se a primeira parcela, o primeiro pagamento recai na data zero. Então você paga a primeira, em vez de você pagar a primeira prestação com 30 dias, que seria o primeiro pagamento, você paga aqui, ó, no modelo zero. E no caso aqui, no modelo antecipado, poderia também ter entrada. Então você paga, nesses modelos que tem entrada, você pagaria a entrada e mais a primeira prestação aqui. É o que a gente chama de modelo antecipado. A calculadora financeira, ela calcula os dois modelos, tanto antecipado como postecipado. Então, para não confundir a cabeça de vocês, lembre-se que vocês só estudaram um modelo postecipado, que é o praticado pelo mercado, tanto nos financiamentos quanto nas capitalizações. Pedro, não lembro mais o que é financiamento, o que é capitalização. Então, é só lembrar lá da figura da prestação, do PMT. Lembre que vocês faziam uma fórmula, né? Para calcular a prestação, a gente tinha que o PV, né? O PV era igual a, no caso dos financiamentos, né? A gente tinha a fórmula que o PV era igual ao PMT vezes o FPV, né? Assim, e que o FPV, o fator do valor presente, era 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Vocês lembram dessa fórmula? Pronto, é exatamente essa série que é a postecipada. E a capitalização, que era FV igual a PMT vezes FFV. E que o FFV é calculado por 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Então, é basicamente essas fórmulas que a gente já aprendeu na calculadora financeira e aqui na HP ele já faz direto. Então, se você tendo o capital, né, o PV, o PMT, ele calcula tanto a taxa quanto o N, né, de forma bem mais simplificada. Então, é praticamente isso, tá certo? Eu nem vou ler essa teoria, que nem preciso, mas se vocês quiserem ler, então é basicamente essas funções, né? Só abrir aqui a HP, só para vocês verem onde é que estão as funções. Então, o N é o número de pagamentos, né? É o tempo, praticamente. O I é a taxa de juros, né? O PV é o valor presente, né? O capital. O PMT é o valor da prestação, né? A prestação, o pagamento. E o FV é o valor futuro, né? O valor futuro, o montante. Aí ele traz aqui um exemplo, né? O exemplo 1. Determinar o valor das prestações anuais. Então, ele quer saber aqui, nesse exemplo 1, o valor da prestação de um financiamento
realizado com a taxa de 8% ao ano. Então, o I aqui, 8% ao ano. No regime de juros compostos, sabendo que o valor principal é 1.800. Então, aqui é o PV, né? O PV é 1.800. 1.800, eu coloquei um zero a mais. Espera aí, deixa eu só pagar. 1.800 e que o valor é 6 anos. Então, a taxa está em ano e o prazo também está em ano, né? 6. Então, é só a gente colocar na calculadora, né? Vocês podem colocar, independe da ordem, você pode colocar, no caso, 8i. Aqui ele traz aqui uma sequência, não precisa apertar esse F clear fim, não. Basta apertar o FCLX que dá certo. Tá bom? Porque, mas se quiser apertar do jeito que tá aqui, tudo bem. No caso aqui, 8i, né? Aí o PV, 1.800. Aí eu sempre gosto de colocar no PV o CHS, porque se você não colocar o CHS antes do PV, o que vai acontecer? Ele vai retornar igual ele retornou aqui, ó, negativo a prestação. Então, coloco o CHS PV aqui para dar a resposta positiva e o 6N, né? Aí pergunta qual é o valor da prestação. Então, bem simples. Vocês vão colocar 8i, né? 8i. Aí o valor do PV, 1.800. CHS, PV. Depois o tempo, né? 6N. Depois aperta o valor da prestação. Então, deu 639,87, né? Aliás, 389,37, que é exatamente o valor que deu aqui na calculadora. O exemplo, na apostila, né? O exemplo 2 diz assim, um congelador no valor de R$ 950 à vista é vendido por 12 pagamentos mensais. Ó, esse 950 é o valor do PV, que é o valor do que está sendo financiado. Então, o PV aqui, ó, é 950. É vendido em 12 pagamentos mensais. Então, esse 12 aqui é o N, que é o número de pagamentos. 12. Sem valor de entrada, né? Com R$100 cada. Então, aqui é o valor, esses R$100 é o valor da prestação, que é R$100, e ele pergunta qual é a taxa de juros. Então, é só você inserir aqui, ó. No caso aqui, a gente vai colocar 950, né? CHS, PV. Eu já vou colocar aqui, porque você já sabe, né, como é. Então, eu vou colocar aqui, ó, 950 CHSPV, CHSPV. Aí, depois, eu vou colocar o N, então, fica 12N, né, 12N. Depois, eu vou colocar a prestação, que é 100 PMT. Depois, eu vou apertar o I. Aí, ele vai dar aqui a taxa de juros, que é 3,79, né, que é o mesmo valor que tem aqui na apostila. Aqui, tanto faz você colocar o CHS na prestação como no valor, né? Tanto faz, né? Aí ele traz aqui um certo, uma observação, né? Esse procedimento faz com que HP opere com certa demora, né? Cerca de 40 segundos. Quanto maior o número de períodos, maior será o tempo gasto. A nova versão da HP2C, né? Apresenta desempenho melhor para a realização desse procedimento. Aí que ele traz outro exemplo. O principal de 87 mil, colocado a juros compostos de 3,5% ao mês, elevou-se no final de certo tempo para 114.566. Calcule o tempo. Aqui ele quer dizer o seguinte: é como se fosse um juro composto, né? Que não tem nem PMT, não. Ele pegou 87 mil, seria o PV, né? Aí colocou esse daqui ao mês, né? Eu nem vou calcular esse daqui, não, porque exatamente não tem prestação, né? Esse é exemplo 4, pronto, esse exemplo 4 tem prestações.
Determinar o valor principal de um financiamento, então ele quer o valor do PV, né? Realizado com a taxa efetiva de 1% ao mês, então o I aqui é 1% ao mês, regime de juros compostos, e deve ser liquidado em 12 prestações mensais. Então, N igual a 12, e as prestações PMT é de 1.200. Então, aqui a gente pode, né, colocar, no caso, um I, né, um I, 12N. Aí aqui, se você colocar, no caso, como está saindo a prestação, né, vamos colocar o CHS para ficar o resultado positivo. Então, 1.200 CHS. Tanto faz você colocar o CHS no PMT ou como PV, porque ambos são saídas, né? No caso, o que está saindo todo mês é a prestação e não o valor principal. Então, faz mais sentido mesmo colocar o CHS na prestação. Então, CHS PMT, e por último, pergunta qual é o PV. Então, fazendo aqui, 1I, 12N, 1.200 CHS PMT, né? E por último, pergunta qual é o PV. Então, deu 13.506,09 centavos, né? Que é exatamente o valor. Aí, por último, a gente tem aqui uma questão de capitalização, né? Ele diz assim, um investidor efetua 4 depósitos mensais, né? Sucessivos de R$ 500. No caso aqui, ele colocou como se fosse antecipado, mas não precisa colocar esse bag. Esse bag é só quando for antecipado. Pedro, como é que eu vou saber se vai ser antecipado ou não? Se, no caso, o pagamento for feito junto no período zero, como é que você vai saber que vai ter que utilizar essa forma bag? Quando o pagamento for utilizado no mês zero e independente de ter entrada ou não, ele é realizado no mês zero, antecipadamente. Então, nesse caso aqui, não necessita colocar esse bag, não. Porque, ó, geralmente a gente faz no mês 1, né? Então, pode colocar sem esse bag, tá certo? O investidor efetua 4 depósitos anuais sucessivos de R$ 500, capitalizados a uma taxa de 9% ao ano. Determine o montante após esses 4 anos. Então, aqui, ó, a gente vai colocar, no caso, os 500. No caso aqui, esse 500 é o PMT. Então, CHS, PMT. No caso aqui, são 4 depósitos, né? 4N. Aí depois a taxa, que é 9I. Por último, pergunta qual é o FV. Sempre que ele perguntar o montante, questão de investimento, é capitalização. Então, você usa o FV. Aí vamos aqui. Vou limpar a calculadora. Vou colocar 500 CHS PMT 4N 9I e por último pergunta qual é o FV. Deu 2.286,56. Veja que deu a mesma coisa que da calculadora, né? Da apostila sem eu apertar o GBag. Mas por que deu igual? Porque nesse caso aqui não necessita você colocar GBag, porque ele não fez o cálculo, né, utilizando o modo antecipado, e sim o postecipado, porque eu estou considerando as 4 prestações, tá certo? Então, assim, relembra as aulas lá de matemática financeira, antes de utilizar, de fazer, né, os cálculos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem me perguntar, tá bom? Mas é praticamente isso. Vocês vão ter uma lista agora com várias questões sobre financiamentos e capitalizações, e aí, diante do que for posto, aí vocês vão resolver, tá bom?